Boa noite, boa noite, boa noite. A paz de Cristo no teu coração. Eu me chamo Daniel e é um prazer ter você aqui no nosso canal. E quero fazer uma meditação aqui no livro de João, capítulo 15, versos de 1 a 10, para a nossa reflexão nessa noite. Observamos o que o texto sagrado vai nos dizer. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como também o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo eu tenho-vos guardado. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por essa palavra gloriosa, poderosa, que é a palavra do nosso Deus. Jesus, ele deixou um sermão aqui interessante para os seus discípulos, falando acerca da videira, ou em alguns estados conhecido como a parreira. Ele se compara com a videira. E os seus discípulos são os ramos que estão enxertados na videira verdadeira. Interessante que aqui no versículo 1 Jesus vai dizer, ele se declara dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui ele se apresenta como a fonte de vida espiritual para nós e da produtividade. Como a videira verdadeira, Jesus é a única fonte de vida e sustento espiritual para nós, seus seguidores. Ele é essencial para a nossa existência e frutificação. Não existe vida sem Jesus Cristo. A videira é Cristo e nós somos os ramos. Se nós estivermos ligados em Cristo, teremos vida espiritual, teremos vida e frutificaremos, como o texto diz. Aí no versículo 2, Jesus vai dizer, olha só, a poda dos ramos que não dão fruto. Jesus continua dizendo que todo ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora. Ou seja, estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. A poda é um processo necessário para a saúde e produtividade dos ramos. Deus, o agricultor, remove tudo que impede o nosso crescimento espiritual. Então, necessário é a poda, é arrancar aquelas folhas amarelas, colocar um pouco de adubo, trabalhar na planta segundo as suas necessidades para que ela produza mais fruto ainda. Então, a poda é um processo necessário para a planta. Ele remove todo o que impede o nosso crescimento espiritual e nos poda para que possamos dar mais frutos ainda. Devemos estar dispostos a passar por esse processo de limpeza e purificação. É necessário. O processo ele é doloroso, mas só alcança o propósito que suporta o processo. Só alcança aquilo que Deus tem para as nossas vidas quando suportamos o processo que temos que passar. É necessário passar pelo processo. Ninguém está livre do processo, mas só chega no topo aquele que suporta o processo, que às vezes é tão doloroso que dá vontade de desistirmos, de pararmos. Mas entendemos que a nossa força ela vem do Senhor. A nossa força não é nossa.
É Cristo quem nos renova e nos faz estarmos de pé, e nos faz nos mantermos firmes à nossa fé, constante à nossa fé. Precisamos ter constância para que venhamos vencer. No processo precisamos ter paciência e confiar no Senhor, porque os dias maus eles não são para sempre, os dias maus são passageiros. O processo é um dia mau, só que é um dia mau que é passageiro, ele não é permanente. Então que venhamos confiar em Cristo, porque é necessário você passar pelo processo para que você venha produzir mais frutos ainda. Isso é maravilhoso, produzir frutos para o reino de Deus, frutos dignos de arrependimento. E aqui no versículo 4, João vai dizer a necessidade de permanecer em Cristo. Olha o que Cristo nos exorta: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A permanência em Cristo é fundamental para a nossa vida espiritual. Assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, nós também não podemos produzir frutos se não estivermos ligados em Cristo, se não permanecermos em Cristo. Devemos cultivar um relacionamento íntimo e constante com Ele. Só dessa maneira nós daremos fruto e permaneceremos dando fruto em Cristo Jesus, porque os nossos frutos são para a glória de Deus. A árvore, quando ela é infrutífera, ela é cortada e lançada ao fogo para ser queimada, porque que vale uma árvore infrutífera? Não tem serventia nenhuma uma árvore que não produz frutos. Um ramo seco que não produz fruto, ele é cortado e lançado ao fogo para ser queimado. Porque um ramo seco que não produz fruto, ele não tem valia nenhuma. Jesus nos exorta aqui a permanecer nele. No versículo 5, João vai dizer a dependência da videira verdadeira. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nossa dependência de Cristo é absoluta, queridos. Não dá para viver uma vida sem Cristo. Não dá para viver uma vida sem a presença do Espírito Santo. Não dá para viver uma vida dependente de Deus. Você, independente de Deus, temos que viver na dependência de Deus, de Cristo. E é interessante aqui, ó, uma total dependência de Jesus e buscar nele força e capacidade para viver e frutificar. Só frutificamos em Cristo Jesus. Versículo 6, João vai falar sobre as consequências de não permanecer em Cristo Jesus. Observamos o que Jesus nos adverte. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Versículo 6, ele está narrando esse trecho aqui. A palavra está nos dizendo isso. Não permanecer em Cristo resulta em uma separação espiritual e inutilidade. Nos tornamos pessoas inúteis fora de Cristo. Não temos serventia nenhuma para Deus se não estivermos em Cristo Jesus. Precisamos de estar ligados em Cristo Jesus, na videira verdadeira. Senão seremos servos inúteis. Aquele que se afasta de Jesus perdem a vida e a vitalidade espiritual. Devemos levar a sério essa advertência e nos esforçar para permanecermos em Cristo. Leve a palavra de Deus a sério. Leve Jesus a sério. Irmãos, não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Porque isso trará sérias consequências e a Bíblia vai dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira sentir o peso da ira de Deus. Não queira sentir os 7 A's de Jesus. Mas permaneça em Cristo. Permaneça com a tua casa na rocha para que você possa frutificar. E que no meio do processo, quando a tua casa estiver alicerçada na rocha, pode vir os vendavais, pode vir as ondas, pode vir os ventos fortes, pode vir o que for contra a tua vida. Mas a tua casa, ela sendo edificada na rocha, nada poderá abalar a estrutura da tua casa espiritual. Porque está edificada em Cristo Jesus. Observe o versículo de número 7. A promessa da oração atendida, Jesus vai dizer aqui, olha só.
Jesus nos dá uma promessa, no versículo 7. Olha o que ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo e permitir que suas palavras permaneçam em nós e nos capacitar a orar de acordo com a vontade de Deus. O resultado são orações atendidas. Isso nos encoraja a cultivar um relacionamento profundo com a palavra de Deus, a viver em conformidade com seus princípios, a sua palavra viva e eficaz, uma palavra que produz vida, uma palavra que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa mente e nos dá uma metanoia, uma mente transformada, renovada segundo a mente de Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 8. A glória de Deus através do fruto. Versículo 8, João vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto. Olha o que Jesus está dizendo, que é Jesus quem está dizendo. Foi ele quem disse isso aqui aos discípulos. É ele quem está falando com você nesta noite aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando frutificamos, glorificamos a Deus e demonstramos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nosso objetivo deve ser viver de maneira que tu traga glória a Deus, de maneira que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas, refletindo o seu caráter e seu amor em todas as ações, que venhamos viver para a glória de Deus, que tudo que façamos, que comemos, que bebemos, que trabalhamos, que façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então precisamos viver para a glória de Deus. Aqui no versículo 9, João ainda vai dizer, Jesus nos assegura: como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha que coisa maravilhosa. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor de Jesus por nós, queridos, é incondicional. Incondicional não se explica. O amor de mãe é grande, o de Jesus é muito maior. O amor de mãe, materna, é um amor que todos, já ouvi aquela frase que todos dizem, é como o coração de mãe, sempre cabe mais um. O amor de Cristo é muito maior. O amor de Deus é bem maior do que o amor de uma mãe. Agora imagina, se o amor de uma mãe é grande, imagina o amor do nosso Deus por nós. A ponto de Cristo ter morrido lá naquela cruz por nós, pecadores, imerecedores. Ele nos manifestou uma graça, um favor imerecido. Então que sejamos gratos e glorificamos a Deus, que vivamos uma vida santa que glorifique a Deus. E olha o que ele ainda vai dizer aqui: permanecei no meu amor, porque o amor de Cristo, ele supera todas as barreiras da nossa vida. Então permaneça no amor de Cristo. Interessante que uma certa feita Jesus estava com seus discípulos e ele disse a cada um deles: olha, se vos amardes uns aos outros, o mundo de fato reconhecerão que vocês sois os meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. Então necessário é permanecer no amor de Cristo e amar uns aos outros, porque essa é uma das características daquele verdadeiro cristão genuíno que serve Jesus Cristo: amar o seu próximo como a si mesmo. Afinal de contas, esse é o segundo grande mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, ainda aqui no capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: a obediência aos mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A obediência aos mandamentos de Jesus é essencial para permanecer em seu amor. Viver em obediência demonstra nosso amor por Ele e fortalece nossa união com Cristo. Não sirva com pesar de coração. Não sirva por obrigação, porque você tem que fazer mais um dia de culto, mais um dia de oração. Não, não. Sirva com coração. Sirva por amor.
Sirva para que o nome dele seja glorificado. Faça isso espontâneo, meu querido, porque você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar com Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Glória seja dada sempre a Jesus Cristo. E Jesus vai dizer aos seus discípulos, e ele diz a nós também: sem mim, nada podeis fazer. Não podemos nada sem Jesus Cristo. E aqui interessante, olha, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então necessário é que permanecemos no seu amor e que venhamos fortalecer a nossa união para com Cristo. Então que Deus venha te abençoar, que você venha guardar a palavra de Deus, que possamos buscar uma união mais profunda com Cristo, permanecendo em seu amor e obedecendo aos seus mandamentos. Que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas, que venhamos frutificar abundantemente para a glória de Deus e mostrando ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Isso só será possível se nós guardarmos a palavra de Deus e permanecermos na palavra de Deus. Como ele disse: se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes em mim, eu também permanecerei em vós. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe, receba essa palavra no teu coração, compartilhe com mais pessoas, e se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as nossas pregações, que diariamente estarei postando novas publicações aqui, novas pregações, que eu tenho certeza que irá acrescentar muito, que irá agregar na tua vida valores, que irá acrescentar muito na tua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Forte abraço no teu coração e até a próxima.